mais uma vez aqui para gravar um vídeo, para compartilhar com todos os inscritos no canal, amigos, colegas, familiares, e dizer da grande alegria que é poder compartilhar do Evangelho, daquilo que eu tenho vivido na minha vida, daquilo que eu tenho praticado, daquilo que eu tenho aprendido. E eu gostaria de compartilhar com você aí do outro lado, e principalmente com você que se encontra ainda dentro dessas instituições chamadas de igreja, que de igreja não tem nada, instituições que crescem em grande número, mas que não produzem cristãos, mas produzem pessoas que saem em defesa da instituição, ou seja, elas estão mais preocupadas em defenderem a instituição e os seus líderes do que propriamente ser um canal por onde o reino de Deus avance nessa terra. Então eu queria compartilhar essa palavra com vocês hoje, mas antes eu queria dizer o seguinte: eu tenho recebido algumas mensagens, principalmente nas questões de rede social, onde as pessoas falam que eu tenho cuspido no prato onde eu comi, que eu deveria ter mais gratidão e eu deveria não falar mal da instituição. E aqui o falar mal da instituição, eu não sei como é que a pessoa ela tem essa leitura dos vídeos que eu tenho feito. E nos vídeos que eu tenho feito, eu não falo do caráter de ninguém, eu não falo se a pessoa errou roubando, adulterando, eu não falo se a pessoa tem utilizado o dinheiro que entra na igreja, ali na instituição igreja, e de repente o desvio de finalidade daqueles recursos. Eu não tenho falado disso. Sempre nos meus discursos e nos meus vídeos, esses são os menores problemas. Essa não é a minha preocupação. A minha preocupação é com a palavra que é pregada. E na palavra que é pregada, aos olhos da palavra de Deus, aos olhos disso aqui, ó, é isso aqui que rege a minha vida hoje. É isso aqui que eu baseio a minha vida. Isso aqui passou a ser um manual prático de como eu devo viver a minha vida aqui nessa terra. Hoje eu frequento uma instituição, uma igreja, porém nos meus vídeos eu não falo da minha igreja, eu procuro falar do reino de Deus. Por quê? Porque a igreja é papel seu aí do outro lado. Através disso daqui, buscar uma igreja sadia, que pregue o verdadeiro evangelho. Eu não posso colocar todas as igrejas no mesmo pacote e dizer que nenhuma igreja presta. Eu não seria irresponsável nesse ponto. Mas eu digo que 95% das igrejas não prestam. Aí o papel nosso, ou a nossa missão, se torna mais difícil, porque nós temos que encontrar esses 5% que ainda pregam o verdadeiro evangelho, que pregam a palavra de Deus sem nenhuma nuance de favorecer a instituição ou favorecer mesmo o poder das suas lideranças. Essa é a nossa missão. Encontrar, através da palavra de Deus, um lugar onde nós podemos congregar com irmãos. Só que, na grande maioria das vezes, nós nos deixamos enganar pelos nossos próprios desejos e cobiças. E aqui eu começo o meu vídeo. Quando nós chegamos nessas igrejas de comércio, nessas igrejas grandes, nessas grandes que estão nas mídias, você sabe qual que é? Universal, Mundial, a Igreja da Graça e tantas outras igrejas, Plenitude, várias igrejas que estão na mídia. Essas igrejas, elas fazem um convite à pessoa dentro do sofrimento dela, dentro da necessidade dela, dentro daquilo que ela precisa e do problema que ela está enfrentando. Essa pessoa, ela é movida, primeiro que ela está vendo uma oportunidade de uma porta aberta. E essa pessoa, ela tem uma resistência por tudo que ela ouviu sobre essas instituições,
Mas chega um momento que a dor dela é tão grande, que o problema dela é tão grande, que ela vai até essa instituição. E aí quando ela chega lá, ela se depara com um pastor, um bispo, ou seja lá quem for, com o discurso de que Deus pode suprir e mudar a condição de vida dela e ainda fazê-la próspera. Então assim, eu chego lá endividado e eu ouço que Deus pode restaurar aquilo que de repente eu já tenha tido, riquezas, e hoje eu perdi, então Deus pode restaurar isso. Ou então eu perdi um relacionamento, Deus pode restituir ou restaurar este relacionamento. Ou então eu estou com um grave problema de saúde. Aí eu chego lá e é proposto o seguinte: olha, Deus pode te curar, desde que essas coisas aqui sejam feitas. Então você passa e você ouve o discurso do dízimo, de ofertas, de propósitos, de sacrifícios. E aparentemente, no auge do desespero, quando você recebe uma proposta que Deus pode mudar a sua vida e ainda você pode ter a salvação, é claro que você vai estar neste lugar e vai achar que este lugar é saudável e certo. É natural, principalmente se a pessoa vem de uma vida promíscua, principalmente se a pessoa vem de uma vida de erros, se ela vem de uma vida de pecados. Quando ela chega num lugar que está se utilizando da Bíblia, tá? E da palavra de Deus, para dizer o seguinte: a sua vida vai mudar e ainda você tem a salvação, esse lugar, aparentemente, ele vai ser certo. Foi assim que aconteceu comigo e aconteceu com tantas outras pessoas. Por quê? Se você quer agradar a Deus, e aí você ouve que você consegue agradar a Deus, e você pode ser próspero, pode ter uma vida abençoada, uma vida material próspera, claro que eu quero isso, todo mundo quer isso. E aí, aqui é o grande desafio. E aqui também se dá aquele start que, graças a Deus, a graça e o amor de Jesus chegou na minha vida e me fez perceber que, por mais que eu fizesse coisas, por mais que eu cumprisse com os ritos e com os propósitos da instituição da igreja, eu não teria a condição de mover a mão de Deus em meu favor, por algo que eu havia feito. Primeiro porque era um grande peso. Eu imaginava o seguinte, eu pensava, poxa, eu vivi uma vida tão promíscua, uma vida tão errada, e agora que eu deixei de fazer determinadas coisas, eu vou dar uma ordem para Deus, para Ele mudar a minha vida, porque agora eu deixei de viver na prática do pecado, continuo sendo pecador, mas deixei de viver na prática do pecado, e agora eu vou começar a negociar com Deus, porque eu estou fazendo, e eu quero ver as bênçãos dele. E aí, eu me deixava levar pelo ensino deles. O que acontece? Você pode perceber, todo o ensino da instituição universal, ela se baseia no Antigo Testamento, nos patriarcas, nos grandes profetas da fé. É Abraão, Jacó, que deixou a sua terra, a sua parentela, e aí foi riquíssimo, que conquistou tudo. Jacó que viu a escada em direção ao céu. Então assim, eles utilizam Jacó, Abraão e tantos outros. Gideão, que se revoltou na visão deles. Gideão era um revoltado. E aí, quando ele se revoltou, que ele foi cobrar ou reivindicar de Deus, Deus se manifestou na vida deles e por isso eles são ricos. Isso é uma verdade apregoada dentro da instituição universal. Isso é uma verdade absoluta lá para eles, e para a gente que está ouvindo isso é reconfortante, porque a gente entende que também vai acontecer na vida da gente, que aquilo é possível na vida da gente, desde que nós obedecemos aquilo que é mandado, aquilo que é orientado. Vem sacrifícios, ofertas, dízimos. E aí, o grande engano se dá porque eles interpretam a palavra de Deus segundo o entendimento do líder dele. Então o entendimento é: eu me revolto e agora essa revolta santa, e agora eu vou ter tudo de Deus. E agora eu quero desmistificar isso dentro da palavra de Deus. E aí você pode ver que a instituição universal, ela só usa coisas do Antigo Testamento para atestar o maldito ensino
de teologia da prosperidade, de uma vida abundante, de uma vida rica, que para você glorificar a Deus, você tem que ser rico, você tem que ajudar na obra materialmente falando, que você tem que bancar a obra. Então você tem que ter muito dinheiro para você comprar jornais, bíblias, revistas e uma série de objetos para que mais pessoas sejam alcançadas. Isso na visão da Universal é bancar a obra. Isso na visão da Universal é evangelizar, é estar fazendo bem. E a palavra de Deus, nos evangelhos vem mostrando completamente o oposto disso. E aí a proposta, por que essas igrejas incham e vivem cheias? Porque é vendido aquilo que ela deseja. Todo mundo quer ir para o céu e todo mundo quer ser rico. Essa é a verdade. Então, quando eu vejo que eu consigo conciliar as duas coisas, esse lugar passa a ser para mim um lugar certo. Principalmente quando eu não tenho uma experiência, quando eu não tive uma vivência da palavra de Deus, quando talvez eu era católico e pelo ensino católico, da Igreja Católica, não ter aquilo que a Universal oferece, que são as passagens isoladas para justificar as suas campanhas, então ele entende que agora ele está no lugar certo. Então eu consigo resolver os meus problemas e eu consigo ser próspero, ou seja, estou agradando a Deus. E aí entra o grande engano do diabo. E aí entra o grande engodo. Nós somos enganados de acordo com as nossas cobiças. Existe sim, sutilmente uma lavagem cerebral, mas nós somos enganados por aquilo que almejamos, que é uma vida de qualidade e próspera. E quando você quer conciliar, ou quando você percebe que dá para conciliar riqueza e salvação, é claro que eu não vou ver problemas neste lugar, principalmente se hoje eu tenho uma vida próspera. É mais difícil ainda para essa pessoa que tem uma vida próspera enxergar o engano deste ensino. E aí eu quero dividir com vocês. Jesus no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 25, Jesus disse o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Jesus ele está dizendo, ele vinha dando aqui ainda é a continuação do Sermão da Montanha, onde Jesus via explicando o reino de Deus e quem herdaria este reino de Deus e a quem seria, para quem seria alcançado para entrar no reino de Deus. Jesus estava dando algumas diretrizes. E aí a preocupação das pessoas era aquilo que elas era o momento difícil que elas estavam passando. Então as pessoas ali tinham necessidades material, de saúde, de relacionamentos, de perseguição, de violência. As pessoas estavam querendo que Jesus resolvesse esse problema delas. E Jesus veio com esse discurso dizendo: olha, pessoal, não anda ansioso, não se preocupa com essas coisas, porque se você olhar para as aves que voam, elas não trabalham, elas não ajuntam, e todos os dias o vosso Pai Celestial alimenta elas. Se elas têm essa importância a Deus, imagina vocês. Então não andem preocupados com isso. Aí o que o ensino da Universal faz? Você tem que ter uma vida próspera, porque você tem que glorificar a Deus. Você tem que ser cabeça e não cauda. Você tem que atropelar as pessoas lá fora, os incrédulos, porque as riquezas e as bênçãos Deus vai dar na sua mão. E Jesus está dizendo o seguinte: não andem ansioso com essas coisas, porque eu vou cuidar de vocês. E aí, sempre, o ensino deles vai remeter a Abraão, Jacó, Gideão, esses grandes personagens da Bíblia, né? Eu não estou aqui depreciando e nem menosprezando a eles, mas eu estou dizendo que agora nós temos que imitar
ao Senhor Jesus. E aí agora entra uma outra passagem que eu até anotei aqui. Lá no livro de Coríntios, no capítulo 11, no verso 1, o apóstolo Paulo, falando aos coríntios, disse o seguinte: sede meus imitadores. O apóstolo Paulo falando para as pessoas imitarem a ele: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Agora, nós temos um modelo a ser seguido. Nós não devemos mais ter como referência para uma vida de qualidade Abraão, nem Jacó e nem ninguém do Antigo Testamento. Essas pessoas, elas servem talvez de inspiração para a gente, não para que a gente tenha essa vida de qualidade, mas para a gente entender que Deus pode, se Ele quiser, agir na nossa vida como agiu no passado, mas não deve ser mais uma referência para uma vida de qualidade. E aí o apóstolo Paulo vem e diz o seguinte: sede os meus imitadores, porque eu agora imito a Cristo, aquele que foi crucificado. Mas a minha vida só tem significado hoje nele, pelo que ele fez. Então, hoje eu aprendi a viver com muito e com pouco. Contudo, eu sou feliz naquele que me fortalece. Paulo teve experiências e Paulo foi uma pessoa, ele era uma pessoa inteligente, estudada, que falava várias línguas, que conheciam as leis do Antigo Testamento, que foi ressignificada na graça de Jesus. E o apóstolo Paulo estava agora pregando, falando sobre os feitos de Jesus e dizendo: sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Então, se tem algum valor, imitem ao Senhor Jesus Cristo. Ele agora deve ser a nossa referência. Por isso que o ensino da Universal e de tantas outras instituições que nasceram e nascem dela a cada dia é errado, porque eles visam os benefícios da fé, e os benefícios da fé na sua materialidade, naquilo que eu posso tocar. Então, agora, porque eu sirvo a Deus, Deus tem que me abençoar e Deus tem que guardar, me dar as coisas. E o apóstolo Paulo está dizendo: não, vocês devem olhar agora, o modelo que nós devemos copiar está em Cristo Jesus. É Ele que nós devemos seguir. Por que não tem campanha de prosperidade na Universal, na fé de Jesus? Porque Jesus, ele abdicou da coroa, naquele momento, Jesus abdicou da riqueza, de tudo, que ele poderia ter tudo, que tudo é dele, tudo pertence a Deus e ao Senhor Jesus, tudo é dele. Mas Jesus veio na plenitude deste tempo e ali abriu mão de tudo. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Mas nós queremos ser ricos em nome de Jesus. Então não é incoerente isso? Ou seja, eu quero ser rico em nome de Jesus, mas Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus entrou sentado no lombo de uma mula. Mas o meu pastor anda de carro importado, blindado com um monte de segurança, aviões e jatinhos particulares, tudo em nome de Jesus. Não é incoerente isso? Ou seja, o apóstolo Paulo fala: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Mas nós queremos ter a vida do pastor, ou a vida que o pastor vende para a gente, dizendo que nós temos que ser prósperos e ricos. Ali está o erro, ou aqui está o erro, aqui está o engano. E é por isso que eu não vou parar nunca de fazer os vídeos. E é por isso que eu vou sempre bater nesse ensino maldito, desgraçado, que só desgraça a vida das pessoas. Porque as pessoas não conquistam nada ao longo dos anos e saem frustradas, se decepcionam com Deus. E Deus não tem nada a ver com a decepção delas, mas porque elas se deixaram enganar pelas cobiças delas, pelos desejos delas. E aí ainda, no livro de João 18,36, deixa eu ler aqui no computador. João 18,36 diz o seguinte, Jesus fala o seguinte, lá no livro de João 18,36, diz: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é aqui. Perceba, Jesus, o tempo todo, ele advertiu sobre a riqueza e o que a riqueza pode produzir no coração do homem. A riqueza, ela não é um pecado ser rico, não é isso. Deus, ele pode te fazer rico, próspero, se ele quiser. Não quer dizer que todos
que o aceitem ou que vivam uma vida em devoção ao Senhor Jesus vão ser ricos materialmente. Todos nós que temos uma vida devocional ao Senhor Jesus em obediência já somos ricos, porque herdamos a herança de Deus e vamos herdar a vida eterna com Ele. Já somos ricos, já não precisamos mais de nada. Mas quando me é vendido que eu tenho que ser rico aqui e eu tenho que imitar a fé dos patriarcas lá da fé, do Antigo Testamento, eu estou dizendo o seguinte: Jesus veio, foi pobre, mas Abraão foi rico. Não, eu prefiro imitar Abraão, porque Abraão foi rico, porque Jacó foi rico. Mas se eu for imitar Jesus, não é atrativo, porque Jesus fala para nós carregarmos a nossa cruz se quisermos seguir a Ele. E a cruz de Jesus implica em renúncia. E é isso que ninguém quer. As pessoas não querem renunciar os sonhos, os projetos, os desejos dela para seguir a Jesus. Elas querem que Jesus faça na vida dela aquilo que elas não conseguiram. E aí, ela acha que consegue conciliar os benefícios da fé, ou seja, a materialidade das coisas, com a salvação. E Jesus advertiu sobre isso. Tem várias advertências. Então, o que eu estou dizendo é, Jesus pode te fazer todas essas coisas, mas essa não deve ser a nossa prioridade quando vamos buscar a Ele. Então, que Deus possa abençoar e mostrar isso para você. Que você não seja mais enganado pelos seus próprios desejos e cobiças, mas que você busque a Deus não pelo que Ele pode te dar, mas porque Ele pode restaurar a sua vida e ligar você novamente ao Deus Pai por conta do pecado que nos separa. E quando nós entendemos que somos pecadores e não merecemos nada, o que nós merecemos é a condenação eterna, nós entregamos a nossa vida a Deus e fala: Deus, o que acontecer daqui para frente, o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu te louvo, te agradeço. Se eu tenho muito, se eu tenho pouco, tudo posso naquele que me fortalece. Seja na riqueza, seja na pobreza, seja na escassez, seja na abundância. Deus, tudo é teu. Eu não mereço, não tem nada que eu faça que vai mover a tua mão ao meu favor. O Senhor é dono de todas as coisas. E eu sou servo. Eu não posso querer ser senhor ou dar ordem a Deus. Não. Se você foi ensinado assim, você precisa rever esse ensino e esse conceito, porque ele é antibíblico, ele é ensino de diabo, de Satanás, e você está pelos seus próprios desejos e cobiças. Deus abençoe e até uma próxima.